Em 2000, um menino de apenas 10 anos sofreu um acidente doméstico em Poços de Caldas, Minas Gerais. Dias depois, ele estava morto. Seus órgãos foram retirados, mas o que parecia um ato de generosidade revelou uma teia de corrupção, mentiras e um assassinato. Hoje você vai conhecer todos os detalhes de um dos casos mais revoltantes da história médica do Brasil. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso do Paulinho Pavese. Paulinho Pavese nasceu em 1990, era uma criança saudável, amada, alegre. Seu pai, Paulo Pavese, trabalhava com tecnologia e sua mãe, Rosângela, era dona de casa. A família morava em Poços de Caldas, uma cidade turística conhecida pelas suas águas termais e clima tranquilo. O seu pai trabalhava em São Paulo, mas todos os finais de semana e feriados ele ia para Poços de Caldas passar esses dias com a família. Mas, no dia 19 de abril de 2000, a vida dessa família mudou para sempre. Bom, gente, então hoje vamos conhecer o caso do Paulinho. Vou trazer a história para vocês. E assim, é mais um caso brasileiro que não tem desfecho. Não teve um desfecho, não teve uma justiça para o caso. Então, mesmo após aí 25 anos, a família continua sem justiça, sem uma completa justiça e esclarecimento e oficialização mesmo de que o que aconteceu foi isso. Tem uma tese, tem outra tese, mas se eu tivesse todos sido julgados, condenados, aí sim a teoria de que foi um roubo de órgãos estaria completamente concreta. Mas, né, como a justiça no Brasil consegue ir colocando colocando outro recurso, e aí quando eles estão quase lá, que foi o que aconteceu ano passado, a defesa mudou a estratégia de defesa, sei lá, colocaram que eles eram culpados, algo assim, não me recordo agora, desculpa, mas aí muda tudo de novo, aí volta pra primeira instância, sabe? Então, assim, não tem mais chance mesmo, porque em menos de 2 anos vai expirar o prazo para poder, né, fazer o julgamento, então agora nem tem mais esperança mesmo. O intuito seria justiça por Paulinho, mas muito que provavelmente isso não vai acontecer. Gente, eu tô com um ventilador aqui porque apesar de ser inverno, tá um calor danado aqui na minha cidade. Segundo, estamos de cenário novo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Já gravei, né, já fiz vídeos com ele, eu acho que eu já cheguei a postar, não me recordo. Porque eu não sei, não que eu não me recorde, é que eu não sei a verdade na ordem que eu vou postar os vídeos. Mas esse agora é o cenário oficial do canal e infelizmente, no lugar aonde vai ser o cenário oficial do canal, não tem ar-condicionado. Então, eu tenho que usar o senhor ventilador, que faz o quê? Barulho. Então, eu espero não estar incomodando vocês. Outra coisa que eu queria falar também é que eu gosto de fazer, às vezes, uma temática do cenário, né? E estamos em mês de festas junina, logo vem as festas julinas. E aí, não deu pra eu fazer uma coisa, assim, mais inspirada nas festas. Mas, se vocês repararem, estão aqui a Penny e o Sheldon. Gente, minha série favorita é The Big Bang Theory, minha série favorita da vida. E aí, eu coloquei chapeuzinho neles, ó. Chapeuzinho junino pra gente ficar no clima. Mas como sempre, devagando mas vamos voltar aqui. Mas continuando aqui a história, gente, o Paulinho, né, que tem o mesmo nome do pai, que é Paulo, ele tava no prédio, na área da piscina. Pelo que eu vi, a área da piscina, ela fica no mezanino, na parte de cima dos apartamentos, não é no térreo. E ele tava brincando na piscina com um amiguinho. E ele vai até uma parte, ele falou assim que ele iria conseguir se segurar naquela parte com a mãozinha dele e tal. Era uma brincadeira, só que como ele tava com as mãozinhas molhadas, ele escorrega e cai de uma altura de em torno de 10 metros. Gente, isso é muito. Tipo, falando 10 metros assim, não parece ser tão alto. Mas quando eu já vi várias reportagens, muitas reportagens para fazer este roteiro, né? E tem canais grandes que foram até o apartamento e aí eles fazem essa simulação, né? Do cair até onde ele caiu. Ele caiu em cima de uma lajezinha, senão ele podia ter caído um pouco mais para baixo. Aqui tinha uma outra lajezinha, ele caiu em cima dela. E aí você vê o quanto 10 metros é muito, muito alto. Mas, gente, apesar dessa queda gigantesca, super alta, o Paulinho, ele estava consciente, ele estava com a cabeça sangrando, a pancada maior foi na cabeça, mas ele estava consciente, ele estava falando, ele estava chorando, na verdade, e ele naquele momento já foi socorrido pelas pessoas que estavam ali
E na esquina da quadra dele, ali de onde ficava o apartamento dele, tinha um hospital particular. Então ele foi andando, gente, até esse hospital. O nome do hospital era Hospital Pedro Sanches. E foi lá que ele recebeu os primeiros atendimentos. Quando ele tá nesse hospital, a família já aciona o pai dele, que estava em São Paulo trabalhando. E, assim, não fala da gravidade de como estavam as coisas, para até que ele não fosse dirigindo muito rápido, porque era uma distânciazinha considerável aí. E aí, ele pega seu carro, volta dirigindo, vai correndo para esse hospital. Quando chega lá, gente, é aí que vai começar as controvérsias, é aí que vai bagunçar o coreto, sabe? Enfim, eles transferiram o Paulinho desse hospital para a Santa Casa da cidade. Por que foi feita essa transferência? Por mais recursos e porque possivelmente o Paulinho ia ser aí um paciente que seria um futuro doador de órgãos. Então, pelo que eles analisaram ali, tinha a possibilidade dele ter morte cerebral, né? E por conta disso, ele seria um doador de órgãos. Então, quando o pai do Paulinho, o senhor Paulo, chega lá, ele vê aquela situação, ele é avisado de tudo aquilo, ele fala assim, bom, se isso realmente acontecer, nós aceitamos doar os órgãos. Então, ele vai e assina um documento que ele fala que ele está aceitando doar os órgãos do filho dele se... Entenderam essa palavra? Se o filho dele tivesse morte cerebral. A partir desse momento, os médicos simplesmente pararam de ver o Paulinho como um paciente que tinha chances de viver, mas sim como um paciente que tinha muitas chances de morrer. Então, vamos prepará-lo e induzi-lo, né, para o caminho do transplante. Entenderam a situação? E aí foi que, segundo os prontuários médicos, Paulinho apresentava sinais de morte cerebral no dia 21 de abril. Os médicos comunicaram à família e pediram autorização para a doação dos órgãos. O pai assinou, acreditando estar fazendo um ato nobre. Segundo os prontuários médicos, Paulinho apresentava sinais de morte cerebral no dia 21 de abril. Mas exames que comprovariam a morte cerebral nunca foram realizados corretamente. A tomografia foi feita apenas após a declaração da morte. Esse caso, se fosse um caso, se realmente, eu acredito que sim, foi um roubo de órgãos, tá? Minha opinião pessoal. Porque assim, tudo corrobora, né? Não fizeram a tomografia no momento correto. Gente, para você declarar uma morte cerebral, são algumas etapas, sabe? E o Paulinho, ele não chegou a passar por essas etapas. Ele chegou a fazer uma tomografia, mas a tomografia não revelava isso, de que ele estava com morte cerebral. E o laudo permaneceu. Mas as imagens, né, falando para que um outro médico pudesse avaliar a real situação dele, se ele tinha mais chances de sobreviver do que de morrer, não tinha as imagens para ver, sabe? E o laudo foi que ele tinha mais chances de morrer, sabe? Mais chances. Mas não que eles lutaram até o fim, e aí quando de fato ocorresse a morte cerebral, e aí eles fariam a segunda parte, que seria aí prepará-lo, né, para a questão do transplante de órgãos. Isso não aconteceu, entendeu? Eles não lutaram pela vida do Paulinho. Falando um pouco mais tecnicamente aqui da situação do Paulinho, tem duas escalas que eles utilizam para ver essa questão da morte cerebral, né? E, enfim, vários outros testes, deve ter vários outros, mas eu vou trazer aqui dois que eles normalmente fazem. Um é a escala de Glasgow, ou escala de coma de Glasgow, que é uma ferramenta usada para avaliar o nível de consciência de uma pessoa, especialmente após lesões na cabeça ou em situações de comprometimento neurológico. Ela analisa 3 aspectos principais: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, atribuindo pontuações para cada um. A soma dessas pontuações fornece um valor geral que indica a gravidade da lesão. Então, na escala de Glasgow, ele foi pontuado com 10 pontos. E assim, de 3 a 8 é considerado uma lesão grave, que é quando a pessoa está totalmente em coma. De 9 a 12 é uma lesão cerebral moderada. Já de 13 a 15 é uma lesão cerebral leve. Então, esses são os níveis de acordo com a pontuação. Aonde estava a situação do nosso menino Paulinho? Gente, 10, 9 a 12 é o quê? Lesão cerebral moderada. Então, será que não tinha chance de reversão? Não saberemos. Então, outra classificação que eles também utilizam é a ASA, American Society of Anesthesiologists. Gente, meu inglês, gastei tudo agora.
É um sistema utilizado para avaliar o estado físico pré-operatório de um paciente, auxiliando na previsão de riscos durante a cirurgia e anestesia. Ela categoriza o paciente em 6 classes, de ASA 1, paciente saudável, a ASA 6, paciente com morte cerebral, cirurgia para doação de órgãos. A classificação ASA leva em consideração as condições de saúde pré-existentes do paciente, como doenças crônicas, histórico médico e hábitos, para determinar o grau de risco cirúrgico. Essa avaliação ajuda os anestesistas a escolher a melhor abordagem anestésica e monitorar de perto o paciente durante o procedimento. As categorias do ASA vão do ASA 1 até o ASA 6. O ASA 1, gente, é paciente saudável sem doenças sistêmicas significativas. Então, quando você vai lá fazer uma cirurgia, aí se você é classificado como ASA 1, você tá chuchu beleza para receber anestesia geral. Agora, ASA 6 é um paciente que já está em morte cerebral, cuja cirurgia é realizada somente para fins de doação de órgãos. Então, essa escala, né, o ASA, é para definir a parte da sedação ali, para a parte de você estar utilizando a anestesia. E a classificação do Paulinho foi classificação 2. A classificação 2 é paciente com doença sistêmica leve e moderada que não causa limitação significativa, certo? Então, gente, não tava bem longe do nível 6. Ó, só para vocês saberem, o 3 é paciente com doença sistêmica grave, que causa alguma limitação, mas não incapacita o paciente de tomar, no caso, anestesia. Paciente com doença sistêmica grave, que ameaça constantemente a vida. Paciente 5, que é o paciente moribundo com poucas chances de sobrevivência com ou sem cirurgia. Então, esses níveis aí, eles servem para saber se você vai aguentar uma cirurgia com anestesia ou não. Quando você está no nível 6, não tem o que fazer com você. Se o procedimento para salvar sua vida for cirúrgico, não tem como fazer, porque você não pode ser anestesiado. Então, você já vai ter lá morte cerebral, enfim. E se o Paulinho tivesse com ASA 6, seria aí a condição dele. Mas não, como eu disse para vocês, ele estava na condição 2. Tudo isso, gente, foi descoberto posteriormente, né? Como eu disse, o trabalho mudou, não era mais sobre tentar salvar o Paulinho, reverter o quadro dele, mas sim transformá-lo em um paciente doador de órgãos. E foi isso que aconteceu, né? Ele evoluiu para esse quadro. E a família, então, aceita, os órgãos são doados e a família tem o seu luto. E, inclusive, o pai chega a fazer 3 plaquinhas, na verdade, de prata para dar para os 3 médicos que atenderam o filho dele, porque ele se sentiu muito bem atendido, ele se sentiu muito bem acolhido, ele sentiu que os médicos explicaram muito bem a situação para ele sabia que não tinha o que fazer a não ser se conformar, que os médicos então para ele não tinham culpa de nada, então ele até deu, gente, esse presente para os médicos pela atenção que ele ganhou ali no momento que tudo estava acontecendo. A gente sabe que é um momento muito difícil, eu que já passei por isso na minha família, né, de perder um ente querido, você não ter suporte no hospital é muito, muito triste. Eu não tive, quando meu pai faleceu, a médica só virou pra mim e falou assim: ah, você já sabia que ia acontecer, né? E isso, gente, foi muito triste, né? E ele foi muito bem acolhido por esses médicos, claro, né? Porque será? Tava com intenção, iam ganhar em cima do filho dele, né? Enfim, especulações, né, gente? Como dizem, possivelmente foi isso que aconteceu, né? Bom, mas seguindo, tudo bem, enterrou o menino, a família tá seguindo a vida, só que graças ao nosso Senhor bom Deus, não sei se por erro ou por qual motivo que foi, a família recebeu uma fatura do hospital de mais de 11 mil reais pela retirada dos órgãos aí para doação. Então, por mais que você esteja aí no hospital particular ou não, as despesas, quando ocorre a doação de órgãos, todas as despesas são custeadas pelo SUS. Então, não era para ele receber aquela conta. Mas aí, ao analisar aquela conta, ele viu coisas que ele falou: poxa, se meu filho realmente teve morte cerebral, por que esses itens estão aqui? E isso foi levantando, assim, uma bandeirinha vermelha na cabeça do senhor Paulo. E ele falou assim: alguma coisa aqui tá errada. E aí ele resolveu ir atrás e entendeu o que tinha acontecido com o filho dele. O pai do menino começou a investigar por conta própria e reunir provas para mostrar as irregularidades. Paulo Pavese deixou o Brasil em 2008 e passou a viver na Europa, alegando receber ameaças.
Toda a história resultou em um livro de 400 páginas lançado em 2014, Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. A descoberta de um suposto esquema que a retirada ilegal de órgãos de pacientes em Poços de Caldas fez com que a Santa Casa da cidade fosse descredenciada para a realização de transplantes e remoção de órgãos no ano de 2002. A entidade que geria o trabalho na cidade, a MG Sul Transplantes, também foi extinta no município. 4 médicos, José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Lenhez, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado do menino Paulinho. O caso foi tema de discussão também no Congresso Nacional em 2004, durante uma CPI que investigou o tráfico de órgãos na cidade. Dias então depois, de tudo isso, do senhor Paulo, ver essas irregularidades, ele começou a olhar melhor os laudos, começou a revisar os prontuários do filho dele. E aí, com a ajuda de profissionais de tecnologia, ele descobriu, assim, que foi forjado assinaturas, forjado datas nos documentos, que documentos foram trocados. Então, ele foi lá, denunciou o caso ao Ministério Público e então aquela batalha judicial toda começou. Gente, durante as investigações, foi apurado que o Paulinho não foi, infelizmente, a única vítima. Qual que era o esquema? Esses médicos que trabalhavam na Santa Casa, um deles tinha uma clínica. E nessa clínica, ele conseguia fazer transplantes de rim e ele também conseguia dar destino a transplantes de córnea. Então, o que ele fazia? Quando ele conseguia, os corpos, ele pegava para si, para ele, pro time dele de ladrões de órgãos, os rins e as córneas. Deveria dar uma desculpa lá qualquer, que os rins e as córneas não estavam bons, e mandava pro SUS, porque tudo que você recolhe, o SUS pagou, você tem que mandar pro SUS disponibilizar para quem está na fila de transplante, certo? Todo o restante ele manda pro SUS, mas para eles ficaram as córneas e os rins. Os rins foram transplantados na clínica de um dos médicos que atendeu ele, nessa clínica clandestina e de órgãos roubados, e as córneas foram enviadas para a Unicamp, para 2 crianças aí, mas não foram crianças que estavam na fila. Eram crianças que estavam precisando? Eram, mas não eram crianças que estavam na fila de espera, porque há uma fila de espera, gente, e isso tem que ser respeitado. Todo mundo quer, eu imagino, todo mundo precisa, mas a fila existe para isso, para que todos tenham na demanda de espera e necessidade. E, gente, sabe o que mais comprova de que Paulinho não estava na situação de morte cerebral? É que, como que eles fizeram? A cirurgia para remoção dos órgãos do Paulinho foi feita com anestesia de inalar, sabe? Quem já fez cirurgia, eu fiz a restauração das amígdalas, e eu lembro que é uma máscara, assim, tipo de inalação, sabe? De fazer inalação com remédio. Aí você coloca aquela máscarazinha assim, ó, e você inala a anestesia. E foi esta anestesia utilizada no menino que, teoricamente, estava com morte cerebral. Como que ele inalou? Como que ele conseguiu inalar sozinho a anestesia para o procedimento que iria retirar os órgãos dele? Ou seja, retiraram os órgãos deste menino ainda vivo. É surreal pensar, é surreal imaginar. Esqueci de deixar alerta de gatilho aqui, meu Deus do céu. Que ninguém passe mal, que ninguém fique triste nem bravo comigo, mas é gráfico, gente. Vou continuar bem gráfica. Imagina você tá na mesa de cirurgia, você inala o remédio, achando, sei lá, que vão... Porque o que eles iam fazer era um destamponamento, acho que é assim que se fala, tem um amigo que fez, que é quando você tem uma lesão na cabeça, eles vão e cortam uma parte do seu crânio, abrem um quadrado aqui na sua cabeça, para que o seu cérebro possa expandir em toda a parte do inchaço, por conta da lesão, e depois ele vai e desincha, e aí eles vão e colocam uma prótese aqui na cabeça da pessoa. Então, teoricamente, poderia ser esse procedimento que eles iriam fazer, já que o menino inalou a anestesia. Mas ali, como ele já estava na mesa, eles olharam para a mesa e falaram, opa, olha quantos órgãos aqui disponíveis, E pegaram e usaram. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça, consta que cada um dos médicos envolvidos cometeu atos encadeados que causaram a morte do menino. Entre eles, a admissão em hospital inadequado, a demora no atendimento neurocirúrgico, a realização de uma cirurgia feita por um profissional sem habilitação legal que resultou em erro médico e a inexistência de um tratamento efetivo e eficaz. A denúncia aponta também fraude nos exames que determinou a morte encefálica do menino.
Ainda na época, o médico Álvaro foi denunciado por chefiar a entidade MG Sul Transplantes, que realizava as retiradas dos órgãos e os encaminhava aos possíveis receptores. A organização foi apontada pelo Ministério Público como atravessadora em um esquema de tráfico de órgãos humanos. Em 2014, o juiz responsável pelo caso, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, afirmou estar certo do envolvimento dos profissionais com a retirada dos órgãos do menino Paulinho. Ele disse: eles sabiam que a criança estava viva. E aí vocês, se perguntam, os médicos foram presos? Não, gente. Nem todos, somente um foi preso. Ao longo aí de mais de 20 anos, eles pegaram esse processo e, fizeram o que quiseram, sabe? Desmembraram, colocaram coisas novas, mudaram estratégias. Gente, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer para protelar um julgamento. Para vocês terem uma ideia, os envolvidos, no caso, eles eram tão fortes na cidade de Poços de Caldas, mas tão fortes, tanto que o senhor Paulo chegou a mudar de país, né, porque ele se sentiu ameaçado. Eles eram tão fortes, envolvidos politicamente, enfim, sei lá de que forma, que pro caso ficar imparcial, tiveram que mudar para o processo teve que ser transferido para Belo Horizonte para não ser julgado ali no Poços de Caldas e não acabar sofrendo aí por conta desse poder que esses médicos têm sobre as pessoas, talvez que pudessem ser o júri, enfim. Então, transferiram, o processo todo para Belo Horizonte, isso provavelmente com solicitação por parte da família, por parte aí da promotoria, enfim. Em janeiro de 2014, 3 médicos foram acusados de participação no caso. Sérgio Poli Gaspar, Celso Roberto Frasson Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes foram condenados a penas que variam de 14 a 18 anos de prisão em regime fechado por participação no caso. Eles não foram a júri popular. Os médicos Carlos Roberto Frasson Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes chegaram a ficar presos por 30 dias e ganharam na justiça o direito de recorrer da sentença em liberdade. Já Sérgio Poli Gaspar ficou foragido por 1 mês e, após se entregar, passou apenas 1 dia preso. Ele também poderia recorrer em liberdade. No entanto, a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2016, que entendeu que o caso deveria ter sido julgado por um júri popular e o processo retornou para Poços de Caldas. Em setembro de 2021, a primeira turma do Supremo Federal restaurou a sentença original que condenou os médicos. Em janeiro de 2021, os outros 2 médicos acusados de participação, José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, foram condenados a 25 anos de prisão. Já Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. Então, aí os 3 médicos foram condenados, mas eles podiam recorrer, gente? Porque o processo, assim, até chegar na última instância, dá-se para recorrer. E eles conseguiram recorrer em liberdade e o processo continuou rolando. É por isso que, gente, já se passou 25 anos e nada aconteceu. Por quê? Porque eles podiam recorrer em liberdade, o processo seguiu. Aí um belo juiz falou, nossa, mas não podia ser julgado assim, tinha que ser por júri popular. Não, volte lá para Poços de Caldas e vamos começar tudo de novo. Ou seja, vai ter justiça? Não. E, gente, só um adendo aqui, a equipe, todos esses médicos, todos os envolvidos, sabiam que o Paulinho estava vivo. Inclusive, o urologista Celso, que era a clínica dele, que fez o transplante dos rins, ele chegou a colocar no laudo que a criança estava sem morte encefálica. Então, assim, eles mesmos produziram provas contra eles mesmos, depois eles fraudaram essas provas e até agora ninguém foi condenado. E até agora, se não há condenação, não está sacramentado de que, de fato, ele foi morto. Ele foi assassinado para que os órgãos dele fossem roubados e vendidos. Enfim, gente, uma máfia. O pai do Paulinho, o senhor Paulo, ele se tornou um ativista da causa, ele escreveu um livro, ele levou o caso até a Organização das Nações Unidas. Ele denunciou, gente, ao Vaticano o ocorrido e à Anistia Internacional, porque como eu disse, ele falou que sofreu ameaças aqui no Brasil, e ir pra Itália e ficar lá porque ele falou que ele tava com medo. Ele precisou ser exilado lá na Itália. Hoje, o senhor Paulo já vive no Brasil novamente, quando ele foi pra Itália, ele foi atrás também de conseguir a sua cidadania italiana. Então ele fala, hoje eu não sou só brasileiro, eu sou brasileiro e italiano, e se algo acontecer contra mim, eles não estão matando só um brasileiro, eles estão matando um italiano também, então são 2 justiças que vão recair sobre
quem tentar fazer algo contra mim. Mas, como eu disse, já vai expirar o caso e provavelmente não haverá justiça pelo Paulinho. O pai do Paulinho disse em uma entrevista ao Beto Ribeiro... Sempre cito ele porque o Beto Ribeiro é referência pra nós, né? Não é documentário da Netflix. Pra nós, referência pra quem faz conteúdo de true crime é Beto Ribeiro. E o pai dá uma entrevista pro Beto e ele fala que, olha só, gente, 3 pessoas, segundo ele, foram assassinadas durante o processo aí todo, desses anos todos, sobre o caso do filho dele. Um foi o diretor da Santa Casa, onde foi feita a cirurgia, né, de extração dos órgãos. Ele era uma testemunha contra, né, os médicos, e ele chegou a colocar umas escutas nas salas de cirurgia. E descobriram que ele tinha colocado isso para ver se ele colocou essas câmeras escondidas, esses captação de áudio escondido, para ver se conseguia pegar alguma coisa. Aí ele foi descoberto e um tempo depois ele faleceu com, sabe de que forma, gente? Com um tiro na boca. Queima de arquivo que chama? Ah, não. O Ministério Público entendeu que foi suicídio. Pega essa. Em 2015 morreu o segurança do juiz que em 2014 tinha condenado aqueles 3 médicos. Então, no ano seguinte, o segurança dele morreu em serviço. Quem será que era para morrer? O juiz ou segurança? E também um outro paciente que no momento estava no hospital, um outro paciente também era testemunha de acusação. Ele estava ali entendendo muito do processo, ele estava ali sabendo muita coisa. Ele faleceu enquanto ele fazia hemodiálise no hospital. Mas a morte foi suspeita, não foi morte assim, nossa, morreu porque faz hemodiálise, porque tem doença. Não. Parece assim, sabe? Sim, supostamente... uma queiminha de arquivo com recursos que eles tinham ali nas mãos, que é o quê? A vida das pessoas, não é mesmo? Bom, mas me diz aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que ainda há tempo de haver justiça por Paulinho? Se não, vocês acham que realmente foi feito para tudo com intenção de um tráfico de órgãos ou não? Realmente Paulinho veio a óbito e os trâmites foram todos legais? Deixa eu saber a sua opinião aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Se puder compartilhar, estou retomando o canal. Preciso das horas assistidas, então sempre ao final do vídeo eu vou deixar a playlist com todos os casos que eu contei aqui no Histórias Impressionantes. Se você puder, por favor, clica e assista para me ajudar aqui nas horas assistidas. E é isso. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu contei o caso, como sempre. E é isso. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo.